Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais um sábado à noite, no nosso canal, sempre uma entrevista boa com alguma personalidade, algum amigo do movimento espírita, ou daqui da terrinha, ou do movimento espírita nacional. Hoje eu tenho a alegria, a honra, a felicidade de estar aqui com um querido confrade aí das Minas Gerais, meu querido Carlos Alberto Braga Costa, que eu já conhecia, não é? Daqui a pouco a gente vai falar nisso, conhecia intelectualmente à distância, e foi um prazer imenso através do querido Jorge Hessen, que me colocou no caminho dessa alma boa que é o Carlos Alberto. Pessoal, então, pedindo permissão a Carlos, vamos iniciar a reunião, a entrevista, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai de bondade infinita, que possamos, na noite de hoje, mergulhar na psicosfera do Chico Xavier. Esse homem único no século que viveu, esse homem que traz as belezas do universo para juntinho de nós, esse homem que nos ensinou a maravilha do amor. Que possamos, na noite de hoje, na palavra do querido Carlos Alberto, ter esse desfile de almas do querido Chico, do querido Arnaldo, Meimei, deste banquete espiritual, dessa pleiade de espíritos maravilhosos e a quem tanto devemos. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Carlos Alberto Braga Costa, o Carlos é o esposo de Dona Ana Paula, pai de Pedro Henrique, de Cecília, e nas horas vagas, não é, Carlos? Ele é orador espírita, divulgador espírita, escritor. O meu contato primeiro com Carlos, vejam como é as coisas, não pensei nunca em ter diante de mim o autor dessa obra notável, Chico, Diálogos e Recordações. Eu comentava com ele ainda com a capa da primeira edição amarelinha. Carlos tem aí uma edição, mostra aí, Carlos. Olha a edição que ele tem aí. Hoje ela está assim, mas a primeira edição, para ver o tempo que, como eu tinha um interesse em ler os diálogos de Arnaldo com o Carlos. Bem, pessoal, então o Carlos também faz um trabalho, ele pode até falar aí no início das palavras com os amigos do canal, um trabalho já há 10 anos da Rede Amigo Espírita, do querido José Aparecido, a quem entrevistamos aqui, né? Essa alma extraordinária, é um trator de Deus, né? O Aparecido, desse trabalho de divulgação imenso. Então, Carlos, deixemos aqui de delongas, né? Como é que você está, meu amigão? Tudo bem, Carlos? Que alegria, que satisfação estar com você, Bruno, né? Nesse momento de intercâmbio, de laços que vão se robustecendo, vão se ampliando, em torno dessa mensagem viva do Cristo, tendo o Espiritismo a nossa base de trabalho, ter sido convidado por você para dialogar com você e seu público, com a direção da Casa dos Humildes e os seus inscritos no canal, é uma grande honra. Então, que Jesus nos abençoe no nosso encontro e abençoe também a você e sua família. Ô Bruno, nós tivemos a oportunidade
de ser chamado para o trabalho da divulgação de uma forma diferente, que para nós foi um desafio na época, quando nos aproximamos do José Aparecido. O Zé Aparecido assistiu uma palestra minha, entrou em contato por e-mail me pedindo autorização para publicá-la. Isso lá, mais ou menos no ano 2010, eu não tenho a data precisa. E, naturalmente, como tudo que eu faço é público e gratuito, sem problema nenhum e tal. E passou algum tempo, ele tornou a entrar em contato, me pedindo uma outra palestra que ele tinha achado, tranquilamente. E daí nós começamos a trocar figurinha, né? Assim eu brinco, nos tornamos amigos, e na época o Zé Aparecido estava começando o trabalho no site da Rede Amigo Espírita, que eram postagens mais focadas na parte de artigos, enfim. E aí nós fomos nos tornando compromissados com essa causa, e eu fui talvez o primeiro, porque é uma equipe, né? Já teve tanta mudança, mas se eu não fui o primeiro, fui dos primeiros a fazer programas ao vivo, que hoje a gente chama de live, com todo o apoio, com toda a orientação do Zé Aparecido na época, e naquele episódio foi muito importante, porque a gente fazia ao vivo transmissão das reuniões públicas da nossa Casa Espírita, aqui a Casa de Kardec, né? A FIAC Minas, a casa que eu fundei no ano de 2008. E daí, meu amigo, hoje nós já atingimos aí em termos de produção, não só pela Rede Amigo Espírita, mas com palestras que a gente grava e publicamos na Rede Amigo Espírita e no nosso canal Gênesis, que tem o logo aí no alto do vídeo, nós já atingimos uma marca aí próxima de uns 1.500 vídeos. Com detalhe, são estudos, palestras, nós fizemos um cálculo que deve dar uma média aí em torno de 1h10, 1h15 de exposição, porque o número de exposições abaixo de 1 hora são bem menores. Então, a diversidade de estudo doutrinário e evangélico, ou seja, estudo do Novo Testamento, do Antigo Testamento à luz do Espiritismo, estudos em torno da obra básica, que é o fundamento do nosso trabalho, né? Graças a Deus, já com esse material todo disponível no nosso canal e na Rede Amigo Espírita, uma produção que hoje, com essas lives que estão se multiplicando, a gente fica muito feliz por ter sido meio que pioneiro. Amadores, sem dinheiro, sem recurso, mas com muito esforço, boa vontade, dedicação. Graças a Deus a gente hoje vê esse momento do Espiritismo que está tomando essa dinâmica diferente e a gente pôde participar desde o início desses acontecimentos. Então é uma honra hoje estar trabalhando com mais recursos sob o ponto de vista da experiência, e a gente pode, inclusive, pela minha formação em termos de movimento de unificação, eu tenho procurado orientar e auxiliar na preparação de trabalhadores neste setor, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista organizacional, e tem sido para nós motivo de muita alegria. E agora com você. Espero que a gente tenha várias oportunidades aí. Não, meu amigo, você não vai fugir, não. Eu vou explorar você nessa área também, viu? Você vai me ajudar também. Carlos, você falando na Rede Amigo Espírita, eu sou muito amigo aqui de uma pioneira como você, a Janes Maiolo de Jales. Minha irmãzinha querida. Jane, querida, um beijão. Ela hoje está mais na atividade dela pedagógica, né? Não está com o pique que ela tinha antes, né? Mas ainda continua, né? Sempre divulgando. Mas, meu querido Carlos, vamos lá entrar aí nos causos e nas coisas, né? Carlos, eu falei que você era escritor, divulgador, orador. Agora, tem o Carlos Alberto também, o médium, não é? O médium. E, meu amigo, veja bem, seu pai é lá daquela região de Pedro Leopoldo, né?
E Sim. você, na infância, tinha uma tia com uma mediunidade muito intensa, só que não era dentro do campo espírita, não é? Era Sim. no campo místico. Eu queria, Carlos, que você traçasse para a gente aí esse teu início, esse teu contato já, essa antecâmara, né, para você chegar no Espiritismo, e também o teu início depois, propriamente, do Espiritismo, depois de passar por essa experiência de vida com a senhora, sua tia. Minha tia Lourdes Costa morava no bairro Magalhães, em Pedro Leopoldo. Meu pai, criança, e ela também, eram vários irmãos, eles viviam num bairro distante de Pedro Leopoldo chamado Doutor Lund. Então, a minha infância foi nesse ambiente, um lugar muito agradável, bucólico, muito arborizado, um clima muito gostoso. E essa minha tia, ela era admirada, respeitada pela sua moral, pela sua conduta ilibada, e a gente tinha um pouquinho de dificuldade, de medo de se aproximar, porque me falaram que ela recebia espíritos. Meu Deus, o que é isso? As almas dos mortos. É interessante que eu me recordo, devia ter uns 6, 7 anos de idade, fizemos uma visita na sua residência. Ela, casada, residia em Pedro Leopoldo. Meu pai me levou, a gente saiu de bicicleta, atravessamos mais ou menos uns 10 quilômetros de bicicleta para ir na casa dela e chegamos. E eu fiquei admirado porque ela tinha um altar na casa, com imagem, com velas. E eu fiquei com medo, né? Meu pai, deixa de bobagem. E a gente se aproximou, ela me acolheu com muito carinho. E eu não esqueço uma cena, ela pôs a mão na minha cabeça e fez uma oração e disse para o meu pai, ela me chamava de Bebeto. Bebeto, seu filho, essa criança, os espíritos estão me dizendo que ele é médium. E ele tem uma tarefa, ele tem uma missão na Terra. Aí meu pai, assim, um tanto quanto cético, né? Aí ela completou dizendo, só que ele vai seguir um caminho muito diferente do meu. Ele vai seguir o caminho do espiritismo do nosso querido Chico Xavier. Meu pai e eu ficamos assim, né? Uma criança ouviu um pensamento desse. Eu só fui entender isso muitos anos depois, quando meu pai desencarnou. E depois da desencarnação dele, eu tinha 12 anos, e na orfandade, irmão mais velho, né? Tinha 2 irmãos menores, eu comecei a ver, presenciar cenas complexas, a mediunidade ela se revelou, e na adolescência, com muitas carências econômicas, emocionais, eu comecei a entrar num momento assim, muito complexo, e que, graças a Deus, eu fui socorrido por mais ou menos com 16 anos, quando amigos começaram a me levar para entender um pouco do tema, né? Só que dentro do empirismo, eu fui recorrer aos nossos irmãos ubandistas, assistia muitas sessões, cheguei aí no candomblé, e o interessante, Bruno, porque em todas as sessões, sempre os médiuns ou os espíritos falavam a mesma coisa, que não tinha chegado o meu momento, mas que eu iria desenvolver a minha mediunidade, até que uma última sessão que eu assisti, eu estava numa sessão, num templo umbandista. Eu fui porque estava sentindo muitas dores no corpo, e quando eu adentrei na sessão, eu entrei em transe, fiquei inconsciente por muitas horas. E quando me despertei, já era noite, eu estava rodeado por vários médiuns, e eu me recordo do Pai de Santo,
pôs a mão na minha cabeça e disse assim, o mentor espiritual Bezerra de Menezes está cuidando do seu caso e ele orienta para que você não volte aqui mais, porque o que tinha que acontecer com você já foi feito. E chegou o momento de você procurar um centro de mesa branca. E saiba que eu vejo lápis na sua mão e você vai falar para muita gente e vai ajudar outros médiuns para que eles também encontrem o seu caminho. Por isso, Bruno, em seguida que eu acabei sendo convidado a conhecer a Casa Espírita de Belo Horizonte, que é a referência, que é o Grupo Sheila, Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, que é a casa referência também aqui em Belo Horizonte, que se tornou uma escola para o meu aprendizado. Eu, todas as vezes que me refiro aos médiuns de outras denominações religiosas, e com muito carinho aos nossos amigos da Umbanda e do Candomblé, eu faço como eles na prática. Obviamente que é figurado, eu me coloco de joelhos, reverenciando a esses corações que trabalham com sinceridade, com honestidade, aqueles que são sérios, e que se não fosse eles, possivelmente meu caminho seria muito mais difícil. E termino nesse episódio dizendo que a primeira reunião mediúnica que eu assisti numa casa espírita, se comunicou um espírito que, bem com aquele estilo das manifestações que eu assistia nos terrenos de Umbanda, e ele se manifestou dizendo, graças a Deus, meu filho, depois de um longo período, de uma trajetória muito difícil, você chegou aqui, e é aqui que você vai ficar. Então, os nossos irmãos lá do terreiro tal, vêm aqui te dizer que estamos em festa. Ele se despede e, a partir daí, graças a Deus, eu fui ser convidado, inclusive por eles, com esse detalhe, inclusive por eles, para estudar aquele que se torna a referência da minha vida, Allan Kardec. Bom, meu amigo, aí essa experiência fascinante aí do início, você vai adentrar ao Espiritismo, né? Você está falando em Kardec, mas se lembra da tua tia, a expressão dela, né? Olha, ele vai ser do Espiritismo de Chico Xavier. E aí você não tem como, né, Carlos? Você é de Minas. Eu queria te fazer uma pergunta, Carlos. Você, jovem ainda, não é? Continua jovem. Você, nessa época, você foi um desses chiquistas de 4 costados, meu querido Carlos? Chiquista Futebol Clube. Olha, veja bem que o assunto é complexo, mas naturalmente com as minhas dificuldades emocionais, pessoais, quando eu cheguei no Espiritismo, diante de tantas lutas, eu procurei, sim, um Espiritismo em que pudesse me oferecer uma vida diferente. Um espiritismo naquele período, para mim, era algo mágico, sobrenatural, transcendia, em função da minha própria sensibilidade mediúnica. O espiritismo de pessoas que pudessem ser diferente daquelas pessoas que eu tinha muitas dificuldades de relacionar na vida. O mundo, para mim, estava muito confuso. Eu vivia numa bolha na juventude em que as coisas espirituais eram muito difíceis de lidar. Eu costumo dizer que, à medida em que a gente vai se sensibilizando, estudando, trabalhando, você vai tirando, como numa cebola, aquelas fatias de fora para buscar o que está dentro. E esse processo ele é lento, ele é demorado, ele é doloroso em alguns casos. Então, quando me deparei com o ambiente espírita, naturalmente eu fui procurar referências. Eu fui procurar educadores
Eu fui procurar líderes. Eu comecei a ler os livros te confesso, antes de chegar no Espiritismo, eu não tinha muita motivação para ser leitor. Nas escolas, eu era aquele aluno que não entendia direito a necessidade da responsabilidade da disciplina. Eu fazia por fazer, sabe? Isso tudo envolvia todo um momento de muita conturbação. Então, quando eu cheguei nesse ambiente, eu fui sendo chamado para procurar um outro lado da vida. E, naturalmente, nesse processo, você vai estabelecendo as relações e escolhendo aqueles que podem se tornar os mitos, né? As referências. E aí eu, filho de Pedro Leopoldo, indiretamente, meu pai de lá, cresci escutando histórias de Chico. Te confesso que eu tinha, assim, muito medo de tudo isso. Mas quando, dentro do ambiente espírita, naturalmente que as obras de Chico Xavier foram aquelas que me encantaram num primeiro momento. E o Chico se tornou, na minha intimidade, uma referência que foi endeusada, que foi mitificada. E por isso eu tinha no Chico um processo de transferência psicológica. Porque o Chico, de alguma forma, poderia ser um instrumento no meu inconsciente para que eu pudesse encontrar uma joia que eu tinha perdido na vida, que era meu pai. Lembra do contexto da orfandade? Então, o Chico era a possibilidade. E comecei a devorar as biografias, os livros psicografados. Fui me identificando com os personagens. Emmanuel, meu Deus, Emmanuel era tudo de maravilhoso. O Emmanuel representava a divindade. Observe bem. E por isso é que eu tenho muito respeito com a idolatria. Eu compreendo, porque eu vivi isso. Por isso é que eu procuro ser muito cuidadoso quando a gente vê, nós nos deparamos com o ufanismo que nós encontramos dentro do movimento espírita. Porque eu passei por isso. E eu comentei com você há pouco tempo que eu sou de uma escola que veio no momento oportuno e que transformou toda essa visão para me aproximar do pensamento genuíno de Kardec, que é uma escola que despersonaliza, é uma escola de um espiritismo não pragmático, mas estudado e um espiritismo operacionalizado no dia a dia. Essa escola, eu estou me referindo, por exemplo, à União Espírita Mineira, que é a casa que eu me tornei trabalhador em 1995. O Grupo Emmanuel, aqui em Belo Horizonte, com coordenação de Honório Onofre de Abreu, Oswaldo, Lúcio Abreu, os irmãos José Damasceno Sobral e tantos outros expoentes do espiritismo, mas que nesse período propriamente, o Chico era a palavra de ordem. A palavra de ordem. Por quê? Ele dialogava no seu sentido paternalista, no seu sentido psicológico de preenchimento, que atendia à transferência, mas, ao mesmo tempo, ele dialogava com aquela mediunidade que eu trazia, a minha sensibilidade. Ele era a referência do médium por excelência. Então, juntava a fome com a vontade de comer. Até que eu me empolguei tanto nesse período, eu vou te contar uma história rapidinha. Porque as primeiras oportunidades de fazer as ditas palestras, né, os comentários, não tinha como não fazer qualquer uma sem contar uma história do Chico. E eu fui me habilitando, né? Eu fui me tornando, de alguma forma, conhecedor. E, graças a Deus, a gente tem uma memória que foi treinada antes, né? Que nos ajudava a guardar os detalhes.
E eu falava tanto do Chico Xavier que, na casa espírita que eu participava, tinha um companheiro que eu não sabia que era sobrinho. Certa feita, ele chegou e me disse: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Tinha mais de um ano que ele assistia aos meus estudos. Ele falou assim: você sabe que o meu tio Chico vem aqui? Eu falei assim: seu tio Chico? Quem que é o seu tio Chico, que eu não sei? Não, eu sou sobrinho do Chico Xavier. Por sinal, o nome dele também era Francisco. Ele disse assim, que a vida inteira ele teve muitos problemas, e o Chico sempre falava para ele frequentar uma casa espírita, etc. E eu venho aqui há algum tempo, há pouco eu fui visitar Chico em Uberaba e disse para ele que eu estava frequentando uma casa. Aí o Chico emendou dizendo: eu sei, Francisco, Emmanuel já me levou e nós acompanhamos você nessa casa espírita. Aí ele completou: inclusive lá tem um rapaz que é muito alegre, aquele jeitinho do Chico, né? E ele conta uns casos, né? Pois é, eu queria que você falasse com ele com muito carinho, que eu fiquei muito feliz em assistir isto, mas que ele pudesse repensar, porque enquanto ele fala de um tal de Chico Xavier, ele está ocupando o espaço e deixando de falar de Jesus. Ô Bruno, meu amigo, eu fiquei assim, pelo fenômeno mediúnico, né? Pelo desdobramento do Chico ali, o que me deixou muito contente, e com essa chamada de responsabilidade. Aí eu termino dizendo, naquela época, eu não consegui deixar de falar dele, não. Eu continuei contando muitos casos. Até que a vida mudou, né? E aí, ao invés de ficar falando tanto do Chico, a gente resolveu trabalhar, construímos uma obra, e a vida me ajudou nesse sentido. E Chico, por certo, é a referência em nível de mediunidade, de coração. E, graças a Deus, eu já li todas as biografias, eu tive a oportunidade de conhecer muitos bastidores da vida dele, de coisas, inclusive, que o grande público não sabe. Eu fui aprender a lidar com o lado humano do Chico. Eu tive a oportunidade de conhecer Arnaldo Rocha. Estou antecipando um pouquinho, talvez, o que você possa estar preparado mais à frente. Mas ele jamais deixou de ocupar um lugar muito especial do meu coração. Mas hoje eu não sou mais chiquista, não. Carlos, rapaz, na trajetória espírita de qualquer um, essa fase chiquista, eu tive a minha, né, aqui distante de vocês aí. Agora, a gente deixa de ser chiquista, mas Chico não sai de dentro do coração da gente nunca, né? Nunca. Meu amigão, e não só do coração, mas que ele nos ampare. Da mente e tudo. Rapaz, eu sou fã. Eu acho a obra de Kardec, de Emmanuel e de André Luiz, na minha mente é como se fosse um composto só. Né? Kardec, Emmanuel e André Luiz. Né? Mas, Carlos, eu queria, veja bem, eu converso muito com o meu amigo Carlos Alberto Braga. Eu gosto muito de uma expressão sua, né? Quando conversando, você me dizia: Bruno, eu conheço o espiritismo, né, do chão batido e das grandes instituições, né? Então, você vai ter um contato à União Espírita Mineira, não é? Como é que foi teu aprendizado ali? E Carlos, isso faz parte também, não é? E dos bastidores, não é? O que é que te causou impressão? Ô Bruno, eu cheguei a minha chegada foi em 87, no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, que, como eu disse, é uma casa referência. Então, mais ou menos por volta do ano de 94, 95, eu tinha um grande amigo que era trabalhador da União Espírita Mineira e me convidou para ir compor a equipe que ele operacionalizava,
que era o grupo de implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita. Felipe Stabile de Moraes, que é um grande amigo. Então, quando eu cheguei na União, eu já tinha, de alguma forma, sido apresentado para, ou ele ter sido apresentado para mim, que foi o Honório Abreu, como eu citei, que se tornou também presidente da União Espírita Mineira, e eu reputo como um dos maiores baluartes do movimento espírita aqui em Minas Gerais. Ele, que fazia parte de uma equipe que tinha assessoria direta do próprio Emmanuel. Eles fundaram em 1957 o Grupo Emmanuel na Rua Perdões, aqui em Belo Horizonte. E ele era membro atuante do movimento de unificação. Então, nesse cenário, eu fui me aproximando e a União Espírita Mineira, quando eu cheguei, eu fui, como eu disse, ser apresentado para o espiritismo mais intelectualizado, um espiritismo mais escolástico, um espiritismo de divulgação, para divulgar, para preparar a mensagem e fazer com que ela pudesse chegar nos corações. Então, eu cheguei na União Espírita Mineira num cenário muito favorável. A União vivia um momento esplendoroso, uma equipe de trabalhadores assim muito especial. E a gente viajava pelo estado de Minas, e como eu disse, na União Espírita Mineira, que tem como João Batista a referência, o mentor da casa, por isso que a União foi fundada no dia 24 de junho de 1908. E tem como dístico de trabalho Jesus, Kardec e Emmanuel. Isso é divulgado na Federativa. Porque o Chico, naturalmente, né, desde a época do professor Cícero Pereira, na década de 30, o Chico sempre foi a referência para a União Espírita Mineira. Né? Lembrando ainda que todos os presidentes, desde o grande, o maior talvez de todos, Camilo Rodrigues Chaves, da década de 50, posteriormente, dona Neném Aluoto, que foi presidente durante 33 anos, olha para você ver que eternidade. Mas era o cenário da época. Então, a União sempre foi muito tradicional, muito firme nesses propósitos. E eu me sinto extremamente grato à União Espírita Mineira, no que remonta à sua parte espiritual, aos seus projetos, e tive, através da União Espírita Mineira, a oportunidade de conhecer o movimento espírita em nível nacional, estadual, nacional e internacional. Porque foi a União que abriu portas para o meu aprendizado. Então, era uma dinâmica de trabalho, como eu disse, que privilegiava o estudo doutrinário e o estudo evangélico. E hoje, no movimento espírita, fala muito do estudo do evangelho, sob o ponto de vista de se interpretar, à luz do espiritismo, o Antigo e o Novo Testamento. Mais o Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento ainda nós ainda temos que caminhar muito nesse território. E eu digo isso porque eu estudo, eu sou dessa escola. Porque se a gente não conhece nem o espiritismo direito, usar a chave do espiritismo para interpretar os textos, que era tido e havido como invencionice mineira, mas hoje, estudando Kardec, a gente vê claramente, em vários textos, quando ele apresenta essa novidade ou essa possibilidade no futuro de usar o espiritismo como chave para estudar as tradições, para estudar escolas filosóficas do mundo antigo, entender uma série de ensinamentos que estão esparsos e que o espiritismo pode nos ajudar a compreender muitas coisas, mas isso é um outro assunto. Então eu fui me deparar com essa escola em que dentro da União Espírita Mineira, na época, não tinha favorecimento ao estrelismo. Há algumas coisas que se tornaram comuns e populares, né, no movimento espírita,
como os congressos, a parte comercial do espiritismo. Isso dentro da União Espírita Mineira não tinha espaço. Mas, naturalmente, todo ambiente que temos homens, temos contradições. Então, por outro lado, nós tínhamos algumas coisas lá dentro da própria federativa, que uma casa que foi fundada em 1908, você tinha dentro da União Espírita Mineira centenas de correntes e práticas, inclusive, que também não eram práticas espíritas. Então, os dirigentes enfrentavam desafios enormes. Você tem ideia, dentro da União Espírita Mineira tinha dezenas de sedes de centros espíritas. Então era um grande centro com várias correntes lá dentro. E para nós que trabalhávamos na unificação, sob o ponto de vista da orientação sobre uma prática coerente, correta, kardeciana, a gente muitas vezes era contestado. Vocês estão falando isso, mas lá, como é que funciona? Então foi necessário passar muito tempo, inclusive, para que, numa gestão que eu participei, fazia parte do colegiado administrativo, conseguiu até separar a sede antiga da União com a sede da federativa. Porque a gente discutia o papel da federativa não como um centro espírita que pratica espiritismo, mas como um órgão que na verdade, tem que ser apenas uma plataforma orientativa. E que, graças a Deus, agora com esse ambiente virtual, nós estamos vendo, que eu dialogo com alguns companheiros da época, agora a gente está vendo que aconteceu que, na época, a gente sonhava em ver se realizar, mas era impossível, porque o espiritismo dependia dos homens. E os homens, a gente tinha muitas dificuldades no movimento espírita de uma rotatividade que emperrava o trabalho, por um lado, ou então o domínio de algumas lideranças que perpetuavam e que não permitiam que o progresso se estabelecesse. Então, o movimento espírita, ele tinha, na minha época, né, uma projeção de ideias muito legais, mas com muitas dificuldades de se colocar em prática, inclusive uma vez que eu sou de um estado que, na minha época, nós tínhamos mais ou menos próximo de 1.800 casas espíritas adesas à União Espírita Mineira no estado. 1.800 casas. Imagine quantas casas que não eram adesas. E nós tínhamos que viajar por um estado enorme, que é Minas Gerais, para levar as orientações. Então, nós cansamos de viajar 100, 200, a gente brincava que a referência de um lugar distante era Almenara. Viajávamos quase 600 quilômetros, muitas vezes para dar curso para 5 pessoas, para 10 pessoas. Então, nesse cenário, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar orientando as casas espíritas, como a nossa equipe falava, do chão batido até as casas espíritas com um piso de mármore, como dizia Chico, que refletia a terra, o barro do pé do pobre que pisava nesses solos. Isso é uma alusão porque complexa, porque a gente encontra centros espíritas aí que saem completamente do que é o necessário para um centro espírita, com respeito às necessidades de requinte destes nossos irmãos. Mas, sob o ponto de vista de trabalhar com estas casas, nós vivenciamos isso nessa época, o que me ajudou a compreender o movimento, sob o ponto de vista das suas necessidades, e também trabalhar com corações que faziam um espiritismo, talvez sem tanto conhecimento intelectual, mas um espiritismo sério, um espiritismo kardeciano. Então, nós tivemos a oportunidade de ver muita coisa nesse movimento espírita, inclusive os seus problemas de bastidores, que não são poucos. Mas eu falo sempre com muito respeito, tá, Bruno? Todas as vezes que eu abordo esse tema, por ter sido filho do movimento, eu não concordo com algumas posturas de alguns confrades espíritas que, em nome de uma visão talvez
mais acurada, mais competente, jogam pedras na história do espiritismo. Nós temos que respeitar a história, aprender para fazer diferente. Isso é básico, né? Embora, Carlos, que o movimento espírita de Minas, a contradição entre a teoria e a prática deve ser uma coisa muito séria, porque, não é? Porque vocês têm um fator aí, Chico Xavier. Então, você ter uma baliza dessa é uma coisa muito grande, né? E graças a Deus vocês têm aí em Minas. Eu acho que os problemas que o movimento espírita teve, em muito foram atenuados com a presença da alma querida, não é? O meu querido Carlos, veja bem, a partir de agora é um divisor de águas na tua vida e um divisor de águas também aqui na nossa entrevista, né? Carlos, vai chegar um momento que você vai se deparar com uma figura maravilhosa. Para a gente aqui, viu, uma figura lendária da história do espiritismo, viu? Porque o cidadão ser marido de Meimei, esse anjo em figura de mulher, hoje um espírito maravilhoso, que é o Naldinho, o Arnaldo Rocha, o querido amigo do Chico Xavier. E eu queria, Carlos, que você traçasse, né, a figura para a gente do Arnaldo Rocha, agora depois do teu relacionamento com ele. E principalmente, veja bem, se lembra da fase chiquista, eu queria o que é que Arnaldo fez com você com relação ao Chico Xavier. E no decorrer da tua fala, eu vou fazer uns apartes, porque a sua obra Chico, Diálogos e Recordações, mas, a princípio, quem foi essa figura Arnaldo Rocha e esse contato com você, que importância teve na tua trajetória, Carlos? Pois é, eu tive 2 professores de espiritismo. Eu já vi confrades falar que não pode dizer que tem professor no espiritismo, porque todo mundo é aluno. Bom, se Herculano Pires não foi professor, se Honório Abreu não foi professor, meu Deus, e se tantos outros, né? Porque a gente pode ficar aqui a noite toda citando. Eu vou fazer a referência Honório Abreu e Arnaldo Rocha, porque eu tive o privilégio de conviver com os 2. 2 pais, 2 referências de educação, de conhecimento doutrinário, moral inquestionável, respeito, amor, dignidade, palavra que o Arnaldo usava muito, dignidade, seja digno a doutrina espírita. Pois bem, então nós tivemos, no meu caso, Honório Abreu, aquele que ia para o quadro com o quadro com giz na mão. Na lousa ali, ele fazia as equações do Evangelho. É extraordinário interpretar o Evangelho com Honório Abreu. O Zaqueu que sobe, que desce, meu amigo, você fica meses escutando ele. E nós tivemos e a condução do movimento espírita, nobreza, respeito. Eu vi Honório ser atacado e responder com altivez evangélica. Isso é inesquecível. O Arnaldo Rocha, um outro professor, mas diferente. Não é o professor da sala de aula, é o professor do espiritismo que eu gosto. O espiritismo, filosoficamente, que o Kant conseguiu conciliar entre Platão e Aristóteles. Você aprende e você põe em prática. O Arnaldo é o que põe em prática. O Arnaldo é um espírita com E maiúsculo. É aquele que diz assim, a opinião dele, ele não deixava para depois. Considerado para alguns até, de alguma forma,
mais incisivo e até deselegante. Mas eu vi Arnaldo fazer coisas que eu ficava assim, meu Deus, que coragem que é essa desse homem? E os que o conheciam, seus pares, não levantavam a voz para ele, porque sabia que tinha troco. Porque ele não fazia política suja. Ele não dissimulava. Verdade é verdade, é dita. O que está errado, ele falava. Mesmo que ele tivesse com a interpretação errada. Mas se provassem que ele estava errado, ele era um cara que dizia assim, me desculpe. Ele sabia pedir desculpa. Eu conheci Arnaldo Rocha nos corredores da União Espírita Mineira, um velhinho de cabeça branca que ficava rodeado de gente. Até que o meu amigo William Calado Marques, parceiraço, falou assim, vem cá que eu vou te apresentar um homem que vai mexer com você. Você que gosta muito do Chico e do Emmanuel, você tem que conhecer Arnaldo Rocha, porque ninguém sabe mais do que ele. Aí eu falei assim, uai, bora lá, né? Jovem, empolgado. Eu vi esse homem contando histórias e eu falei assim, rapaz, esse cara conhece muita coisa. Aí eu me recordo que o William falou para ele assim, num bate-papo, ô, senhor Arnaldo, eu vou te apresentar aqui o meu colega Beto, que é meu apelido lá nos corredores. Ele gosta muito do Emmanuel. Conta aquelas histórias do Ave Cristo para ele. Afinal de contas, você estava ou não estava lá, Arnaldo? Aí o Arnaldo olhou para ele e falou assim, mexe com essas coisas não, só. Ficar mexendo com o passado. Porque quando a gente mexe com o passado, a gente traz a treva junto. Aí ele olhou para mim, mas eu já vi que você tem o olho de quem gosta de história. Ele falou comigo desse jeito. Eu falei assim, gosto sim, senhor. Ah, então um dia, quem sabe, eu te conto alguma coisa. E prosseguiu, saiu de perto da gente. Então, a minha relação com o Arnaldo foi uma relação, Bruno, de simplicidade, de autenticidade, de amizade, de alegria, de bronca, porque ele dava bronca na gente. Ele dava oportunidade para as pessoas. Ele tinha uma reunião de estudo que ele coordenava por décadas. Ele participava, Martins Peralva, Dona Neném Luoto, uma turma de gente lá daquela época, lá da década de 70 em diante, porque o Arnaldo ele mudou para Brasília. Ele ficou em Brasília 10 anos e depois retorna para Minas. E no período em Brasília também ele deixou uma história muito legal na Comunhão Espírita de Brasília. Primeiro ele foi para a FEB, mas não se deu bem lá não, porque ele não aceitava que se estudasse as obras de Rusteng. Aí ele saiu, a Comunhão estava nos seus primeiros movimentos, e ali ele se integrou e fundou um grupo que funciona até hoje com muita autoridade. Mas o Arnaldo Rocha, para mim, foi aquele que disse assim, olha, seja espírita, mas seja você mesmo. Não agrade os outros, agrade a Jesus. Seja aquele que deita a cabeça no travesseiro e descansa com tranquilidade. E aí, mais lá na frente, para não estender, porque falar do Arnaldo é a noite toda. Um dia eu cheguei para ele e fiz uma pergunta que era uma dúvida atroz que eu carregava. Eu falei para ele assim, seu Arnaldo, afinal de contas, o Chico foi Kardec? Olha só o que eu fui perguntar para o homem. Ô Bruno, ele olhou para mim e falou assim, já vi que você não conhece Kardec. Você precisa estudar, viu, meu filho? Você precisa estudar muito. Eu falei assim, mas por quê? Se um dia você vai entender. Virou as costas, foi embora, me deixou no corredor. Eu falei assim, mas que coisa. Eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado com ele. Próximo encontro, estava no bebedouro, ele bateu a mão no meu ombro. Senhor cachorrão, a primeira vez que ele me chamou de cachorrão, era a forma carinhosa que ele tinha comigo. Se você resolveu aquele drama,
Qual o drama? Mas você não me fez uma pergunta? Ah, eu até engasguei. Aí ele disse, vem cá que eu vou te contar uma história. Ele me levou para uma sala reservada, aquela sala que ele fazia a reunião mediúnica, e falou assim, fecha essa porta. Assim, ele era general, fecha a porta. Aí eu fechei, sentei do lado dele. Ele falou assim, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e com a nossa alma querida Chico Xavier. E daí, Bruno, nunca mais ele me parou de contar a história. Graças a Deus. Carlos, e como é que vai surgir a ideia? Partiu de você ou partiu dele, do livro Chico, Diálogos e Recordações, não é? Bruno, eu vou te falar uma coisa com muito carinho, Eu publiquei, junto com Arnaldo, a União Espírita Mineira, com a tutela de Honório Onofre de Abreu, no dia 24 de junho do ano de 2006, no aniversário da União Espírita Mineira. 10 anos depois, me presentearam com o vídeo e eu já até publiquei essa festividade na internet. Foi, talvez, em espiritismo, o dia mais marcante para mim. E eu fui entender isso muito tempo depois. No ano de 2002, alguns dias, não posso precisar quantos dias, após a desencarnação de Chico Xavier, eu fui à União Espírita Mineira numa manhã, era frio, chovia, e a União Espírita Mineira tem uma livraria muito tradicional, muito frequentada na época, a gente ia para lá bater papo, enfim. E eu passei circunstancialmente na porta da União Espírita Mineira e eu olhei no fundo, tinha um senhor debruçado no balcão. E eu não identifiquei Arnaldo. Resolvi entrar. Quase que fui atraído magneticamente. E quando eu identifiquei, ele estava com uma boina ao estilo Chico, um cachecol, e ele estava sozinho, porque o funcionário estava lá dentro. E quando eu cheguei, os olhos dele estavam cheios d'água. Ele estava chorando. Eu falei assim, é Arnaldo? Naturalmente, naquela hora, eu associei a desencarnação do Chico, que tinha sido há alguns dias, né, como eu disse. E eu me envolvi, abracei, e naquele momento eu tentei consolá-lo. E a gente, aqui em Minas, a gente acaba tendo um jeitinho, né, de tentar quebrar o gelo, e fui tentando criar um ambiente assim mais ameno. Até que eu brinquei com ele depois, até que eu fiz o velho sorrir. Aí eu fiquei feliz. E o ambiente mudou, nós saímos na porta da livraria da União Espírita Mineira. Eu falei para ele, assim, senhor Arnaldo, o senhor, pelo que me contam, o senhor tem muitas coisas que o senhor sabe sobre o Chico, a sua relação com ele. Você, por certo, foi a grande referência, o grande amigo da vida dele. O que é comprovado historicamente. Porque desde a desencarnação de Meimei, ocorrida em setembro de 1946, um mês depois ele vai se encontrar com Chico, e ali um episódio dos mais importantes da história do espiritismo do Brasil aconteceu. Porque depois que Arnaldo e Chico se reencontram, quantas coisas aconteceram, inclusive materialização de espíritos, dentre eles Meimei. O Arnaldo brincava, quem assistiu o filme Ghost, talvez tenha uma ideia do que aconteceu comigo lá naquela sessão que Meimei se materializa, o cabelo cai por sobre a minha cabeça, o perfume Chanel 5 se espalha no ambiente e 14 pessoas viram a cena. Meimei me dando um beijo. Materializada, não foi psicofonia. Ela não se manifestou através da psicofonia do Chico, não. Até é bom explicar, porque senão o povo confunde tudo. Pois bem,
Então, aquelas mensagens de Meimei, que estão publicadas no livro Meimei, Vida e Mensagem, pelo Clarim. Ô Bruno, essas mensagens vieram parar na minha mão. Os originais, caderninho desse tamanhozinho, a letra toda arredondada, letra feminina, que homem geralmente não tem esse tipo de letra, não é? Cartas de amor, que eram ditadas, não era psicografia mecânica, não. Meimei ditava, Chico anotava, segurando a mão de Arnaldo, que está no outro lado da mesa, só os dois. De vez em quando, agora daqui a pouco eu vou te falar quem que assistiu a algumas dessas sessões, porque eu tenho os históricos dessas reuniões. Ali era um caso de amor. O túmulo foi violado pelo amor, pela mediunidade, por um episódio extraordinário de espiritismo que aconteceu através de Chico, junto com Arnaldo, porque se os dois não tivessem juntos, aquilo não iria acontecer como aconteceu. Então, eram almas que vinham caminhando juntas, sendo que eu estou fazendo uma biografia agora, antecipo para você, sobre Camilo Rodrigues Chaves, que eu estou fazendo referência ao livro escrito por ele, Semiramis, que nós vamos encontrar esses corações. Essa parte eu separei, deixa para daqui a pouco, Carlos. Então, vejam bem, Bruno, é complexo esse processo, porque quando eu falei para o Arnaldo, vamos fazer alguma coisa? Me conta. Eu gravo, eu não tenho habilidade, eu não sou escritor, sou péssimo, por sinal, para escrever. Me conta. Ele olhou para mim e falou assim, gastar papel não. Quem conhece Arnaldo, que vai assistir essa entrevista, sabe do que eu estou dizendo. Não gasta papel não. Mas eu insisti. Me permita. Aí ele disse assim, então tá bom. Eu tenho reunião aqui na União toda quarta-feira. Chega mais cedo. Aí eu perguntei, pode trazer um gravador? Ele pode. Uma semana seguinte, quarta-feira, estava eu subindo as escadas da União Espírita Mineira. Eu chegava, arrumava a sala para ele, porque a sala era multiuso, colocava as cadeiras no lugar, ele chegava com a sacolinha, com os livros dele que usava na reunião, uma canequinha que ele trazia de casa. Era uma pessoa que caminhava, octogenário. E ele sentava ali com toda a paciência e começava a me contar a história. E tinha um momento, Bruno, que ele falava assim, desliga, porque eu vou te falar uma coisa que ninguém pode saber. Aí eu desligava. Em outros momentos ele falava assim, desliga, porque eu quero que você treine a sua memória. Porque você está aprendendo com essas histórias. E digo mais, um dia eu não vou estar aqui. E você vai ter que saber contar essas histórias. Agora, cuidado, hein, garoto? Porque se você se empolgar, se a vaidade subir na sua cabeça, se você começar a trocar os pés pelas mãos, eu serei o primeiro a te desautorizar. Este era Arnaldo Rocha que me contou histórias. E você me faz ficar emotivo agora, até por sentir a presença dele entre nós, porque eu tenho esses documentos nas minhas mãos. As datilografias, as pastas dos livros Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, publicado pela FEB, que Arnaldo Rocha organizou, esses documentos todos estão sobre a minha tutela. E de vez em quando eu ponho as mãos nesses originais, Bruno, que me levam às lágrimas de saudade de um homem que me contou muitas coisas que o movimento espírita não sabia e que ele tinha um trato com Emmanuel e com Chico que nunca iria contar. Aí lá na frente eu vou te dizer um episódio, o porquê que ele acabou contando. Amigo Carlos, veja bem, essa pergunta não combinei com você, mas a gente observa, e claro, dentro da sua ética, isso é muito forte em você, é admirável, né? De não citar nomes, não pronunciar nomes. Mas, meu amigo,
como foi que você enfrentou nessa época, no após, as incompreensões, as calúnias e as perseguições, porque parece até que o Arnaldo era propriedade de alguém, não podia ter relatado para você suas memórias, não é? Como é que você sofreu essa fase? Foi difícil, meu querido Carlos, sem citar nomes, claro. Você se apegou em quê nessa hora? Jesus e em Kardec. Por isso é que depois que eu publiquei a obra, eu fui chamado por Arnaldo Rocha e por Honório Abreu numa reunião inesquecível. Arnaldo disse assim, isso eu já contei em vídeos. Ele disse assim, meu filho, eu não podia ter te falado antes. Quando você me propôs registrar as memórias, eu fui fazendo, eu não dei nada por aquilo não acreditei que poderia tomar a proporção que tomou. No dia que você me entregou aquele calhamaço para me corrigir, ele falou assim, eu tomei um soco no queixo. E por isso é que nós tivemos que tirar muitas coisas. Porque nós não podemos cometer o erro do sensacionalismo em torno de um assunto tão sério. E por isso ele parabenizou a maneira com que eu escrevi, porque o Arnaldo me contava as histórias esparsas. Eu tive que romancear. Eu tive que criar um ambiente para favorecer uma leitura palatável e evangélica, doutrinária. Então, quando eu passei por todo esse processo, ele me disse assim, no dia da publicação, para responder a sua pergunta, assim, Chico tinha me dito que isso ia acontecer e eu tinha esquecido. Ele me falou assim, Naldinho, vai chegar um tempo em que você vai contar as nossas coisas. Vai aparecer um rapaz que vai surgir do nada, depois de muitos que bateram na sua porta, querendo aproveitar, e você não atenderia, né? Porque foi uma profecia, e Arnaldo não atendeu. Inclusive me contou que a vida toda o nego batia na porta dele querendo saber, e ele deixa para lá, deixa para lá. Então, no meu caso, a coisa aconteceu de uma forma assim, muito natural, e eu nunca imaginei que ele ia me contar coisas tão sérias. Então, ele me disse assim, isso foi uma realização de uma profecia. Agora é o seguinte, eu estou para morrer, eu vou desencarnar, você vai ficar aí. O Honório falou assim, estavam os dois, assim, se prepare, que o chumbo vai ser grosso. Os cães ladram e a caravana passa. A partir deste momento, Bruno, todo tipo de ataque, de calúnia, de difamação, de e-mails, cartas circularizadas no movimento espírita, tentando desautorizar o trabalho, que foi um trabalho sério, que não teve em momento algum qualquer ponta de treva para combater qualquer outra ideia. Foi um trabalho que trouxe nada mais, nada menos do que o resultado de uma pesquisa, de uma memória, de uma vida que foi vivida entre Arnaldo e Chico, ponto. Então, qual que foi a minha escolha? Eu fui procurar Kardec, fui fazer o meu trabalho doutrinário, porque o livro já estava publicado, é um livro que circulariza demais, ele já passou de dezenas de milhares de livros circulados, vendidos. Eu criei um blog, chico-xavier.com, quase 2 milhões de acessos. Eu já dei o meu contributo. Agora, eu não vou para a internet ficar defendendo teoria. A memória de uma pessoa feita Arnaldo, essa semana eu entrevistei aqui no meu canal uma pessoa aqui de Pernambuco, respeitabilíssima, né? Uma baluarte, Dona Ivanira Miranda. Para você ter ideia, na década de 60 ela viveu no Rio de Janeiro, conviveu com Ivone Pereira, Diolinda Amorim, Herculano, né? Somente. E impressionante a lucidez dela nos 84 anos,
impressionante, meu querido Carlos, né? E ela trouxe uma riqueza aqui. Então, Carlos, você fez um trabalho, fica aqui, indico a obra, Chico, Diálogos e Recordações. Pessoal, não é o marido de Meimei, né? É o Naldinho. E aí a gente vai entrar nas outras obras, a gente ainda vai para a da FEB, que vai ser lançada, mas eu queria antes, Carlos, você mostra a capa aí, por favor, do livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Né? E veja bem, eu queria que você dissesse a importância desse livro, que tem a ver com a família de Chico Xavier, né? E que Sim. O pessoal fala de todo mundo, né? E esquecem aquelas pessoas queridas que estão em torno de Chico. Por favor, fale dessa sua obra maravilhosa. Com o advento do livro Chico, Diálogos e Recordações, naturalmente eu fiquei conhecendo muitas pessoas, né? Eu me aproximei de familiares, enfim. Aí surgiu uma outra senhora. Olha o meu desafio aí. Surgiu uma senhora e eu fui trabalhar com ela. Trata-se de Cidália Xavier. Cidália Xavier é filha de Maria da Conceição Xavier, a Tiquinha, a irmã de Chico, que ficou conhecida no movimento espírita, por ter aquela que ficou com o processo da obsessão, e aí a família foi procurar recurso, e aí encontraram o espiritismo. E ela foi o grande amor da vida de Chico Xavier. Isso ninguém contou. Cartas dele revelando esse amor. Porque a Tiquinha era a irmã um degrau acima, né? Mais velha dele, e era médium. E era parceira dele nas confidências, nos diálogos em torno da mediunidade. E aí a história toma a projeção que tomou, e ela veio a desencarnar, Tiquinha, na década de 80, e por conta da desencarnação, a família, os filhos, se aproximam do Chico, porque foram buscar consolo face à morte da mãe. E ela passa mais à frente a se comunicar através de Chico. Um dado que o movimento espírita não sabia. A irmã de Chico Xavier, Maria da Conceição, desencarnou pelo suicídio. Isso, na época, meio que passou desapercebido, não tomou projeção, e não que escondessem, porque a própria espiritualidade deu uma condução para que isso não viesse a trazer um desconforto para o trabalho do Chico. Imagine, a irmã de Chico, noticiário, desencarnou pelo suicídio. Pois bem, amigo, é uma história de uma emoção, ela mexe com a gente, é uma história extraordinária. E Cidália Xavier, a filha, me contou tudo isso. E o que é muito legal, ela tinha documentos, cartas, porque ela passou a ser a sobrinha que precisava do consolo, e o Chico colocou ela no colo. E eles passam a trocar cartas. Extraordinárias, são 70 cartas, as que nós pudemos apurar, porque tem mais. E essas cartas, Chico se revela como uma alma humana, falando da família e contando histórias de próprio punho, algumas conhecidas e outras com a riqueza de detalhes que, meu amigo, nos leva às lágrimas. E é um livro que, naturalmente, ele foi tomando uma projeção para que a gente pudesse falar dos irmãos do Chico. A gente pudesse falar do pai, da mãe, da segunda mãe, porque Chico não tinha madrasta não, né? Eufemismo, a minha segunda mãe, que tinha o nome Cidália também. Então é uma história, olha, muito, muito, muito importante para o legado da história do espiritismo e da vida de Chico Xavier. E o material é tão rico
que ele te dá umas dicas do que virá em seguida. Porque Chico, certa feita, falou para o Arnaldo que ele tinha vontade de escrever um pouquinho da vida dele. Aí ele fala assim, mas Emmanuel não vai deixar, não. Aí, Arnaldo, se um dia você puder, você conta. Isso está escrito no meu livro. Só que o tempo passou, e quando eu fui me deparar com essas cartas, Bruno, que eu fiz questão de digitá-las, que eu queria entrar na alma da história. Eu não pedi ninguém para fazer para mim, eu mesmo. Meu amigo, num determinado trecho, eu lembrei de Chico dizendo que queria contar a sua própria história. Eu tinha ali material para publicar a própria história do Chico, escrita por ele, não contada por ninguém. Então, nós vamos trazer esse Chico humano, esse Chico que tinha dor, esse Chico que tinha tristeza, esse Chico que tinha raiva, esse Chico ser humano que Arnaldo Rocha me apresentou, ele está comprovado. Quando a gente muda o cenário e quer fazer dele um Deus, aliás, a reencarnação, o Chico reencarnou com os maiores vultos da história, não sobra para ninguém. Nós estamos dando um contributo, fazendo um desserviço à obra desse gigante. Porque a obra extraordinária de Chico, ela dialoga com a simplicidade humana. É o lado humano, é o Chico amigo de todo mundo, dos pobres, dos ricos. É o espiritismo operacionalizado que o Chico foi o grande gigante. Então, confundir Chico com Kardec me desculpe, mas é um erro crasso. Porque o Chico é aquela alma mineira que nasceu numa manjedoura pobre. Eu fui o primeiro que escrevi no periódico da União Espírita Mineira, o jornal Espírita Mineiro. Uma história que eu ouvi de um sobrinho de Chico, que foi confirmada, eu levei para o Arnaldo, ele falou assim, pode publicar que é isso mesmo. A mãe de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, portanto a avó dele, se chamava Francelina Gomes. Eu tenho a certidão de nascimento. Francelina Gomes. Quem foi Francelina Gomes? A avó de Chico Xavier. Escrava. Escrava. Escrava liberta. Nasceu em Santa Luzia, aqui do lado de Belo Horizonte. É uma história. Chico nasceu como descendente de escravo, ele era negro. Ninguém sabe. O pai de Chico Xavier, quando foi casar com a mãe, teve problema de preconceito. Sabia disso? Porque a mãe do Chico era negra. A família do pai não queria. Essas histórias não são conhecidas e eu coloquei ela nesse livro. Qual que é a importância disso, Carlos Alberto? Eu falei assim, poxa, a importância é que cada vez que a gente perpassa essa história do Chico no século XX, ela só me dá mais crédito de entender as suas personalidades antigas e que foi sublimada aqui agora. E com isso eu concluo dizendo, e quando eu conto essa história, eu quero dizer para o Bruno, para todas as Marias lavadeiras, para todos os professores, para todos os operários, para todo o povo brasileiro, que o Chico Xavier não é Deus, que o Chico Xavier é um brasileiro vitorioso e que nosso papel é aprender com ele para construir a nossa própria história e parar com essa bobagem de ficar idolatrando o Chico Xavier. A gente entender que Jesus é a referência. E Jesus disse, brilhe a vossa luz. O Chico brilhou a própria luz, mas a luz do Chico não vai fazer a luz do Bruno brilhar. É o Bruno que vai fazer a sua própria luz brilhar. E a Meimei está conosco, nos inspirando para que a gente brilhe a nossa própria luz com muita poesia, com muito amor e com muito senso de responsabilidade. Carlos, a obra é importantíssima, pessoal, porque pela primeira vez, viu? Você não fala, eu falo porque eu acompanho muito, né, tudo o que diz respeito ao livro. Pela primeira vez a gente tem uma obra que reverencia a família do Chico Xavier. Tá? Então,
Ô, Carlos, só uma perguntinha, rapidamente. Eu estava aqui pensando, eu ouvindo você e vindo pessoas, personalidades. Você falou em Dona Maria Luoto, tá? Me diga uma coisa, o Martins Peralva, você chegou a conhecer na União Espírita Mineira? Muito superficialmente. Eu tive alguns contatos, mas assim, muito superficialmente. Meu amigo, veja bem, você está lançando, antes de falar, e a gente vai encerrar com a obra, a biografia do Camilo Rodrigues Chaves, já mostra aí a capa da obra do... Pronto, ô Carlos, isso aí é uma coletânea dos prefácios de Emmanuel, é isso que trata a obra, que está no prelo. Sim. Pela FEB, Sim. Carlos? Na verdade, esse livro foi publicado pela União Espírita Mineira no ano de 2012 e aconteceu um fato desagradável porque houve um problema técnico no livro por responsabilidade dos diretores da União, porque eu organizei praticamente todos os prefácios escritos por Emmanuel nas obras de Chico e também de alguns outros autores, como do próprio Peralva, que você acabou citando. E o que eu fiz? Eu coloquei versículo nos textos que não tinham versículos, porque a minha ideia era também trabalhar essa linha interpretativa de Emmanuel, certo? E aí eu fiz uma nota introdutória na obra explicando, chamando a responsabilidade sem alterar o direito intelectual, moral do autor, não é isso? Só que na época o diretor da União Espírita Mineira mandou tirar o prefácio, em que eu explicava isso. Resultado, o livro foi publicado, uma tiragem de 3.000 livros, que na época girou um custo de próximo de R$30 mil para a Federativa. O livro foi entregue a algumas editoras, algumas distribuidoras lançaram o livro por aí, e um mês depois chegaram na conclusão que o livro tinha que ser recolhido. O livro foi recolhido, queimado, e eu, que tinha recebido um percentual em livros para presentear amigos, porque eu não vendo livros, eu ofereço livros, que aliás o livro não é meu, o livro é do Emmanuel, eu só organizei, e conseguimos preservar um número X de livros que eu vou me dar o direito de presentear o Bruno, vou enviar para você um exemplar. Esse livro, depois eu recebi os direitos autorais de volta, procurei a Federação Espírita Brasileira, na época o presidente era o César Perry, que na verdade só foi o facilitador, apresentou para o Conselho Editorial da FEB, que foi o livro aprovado, na época sob a gestão do Geraldo Campetti, que era o diretor editorial, o livro foi aprovado. Só que, em seguida, a FEB entrou num problema administrativo, que inviabilizou a publicação do mesmo. Mas o livro está lá com os direitos cedidos e que Deus abençoe para que ele chegue nas prateleiras, porque são mais de 400 textos do benfeitor Emmanuel. Aí vem com selo da FEB, né? Olha aí, o tempo, só o tempo é capaz de compreender um grande amor seu por Emmanuel, por essa obra que você compilou. Ô Carlos, olha, você não conhece o espírito do recifense não, viu? Você ofereceu a obra aí do Emmanuel, se puder, mande junto para mim, Chico Xavier do Calvário e a Redenção, por favor, que eu estou louco para ler essa obra, viu? Se tiver uma por aí ainda, meu querido Carlos, veja bem. Pessoal, eu deixei para o fim, o Carlos está mergulhando aí, vai sair em breve uma biografia sobre o Camilo Rodrigues Chaves. Pessoal, Chico Xavier ao concurso. Vamos deixar Chico momentaneamente de lado, né? O Camilo Rodrigues Chaves, quiçá o maior nome do espiritismo nas Minas Gerais, né? Um homem teólogo, filósofo, estudou na universidade, se formou na Universidade do Vaticano. Veja bem. Que pena que não está na minha mão, mas o título está aqui comigo. Original. Datado de, parece que 1900.
Da Escola Gregoriana. Escola Gregoriana, Universidade Gregoriana do Vaticano, né? Aqui comigo. Teólogo, filósofo, quer dizer, e uma figura respeitabilíssima. E vou dizer uma coisa a você, Carlos. O movimento espírita não conhece, não se dá conta, principalmente as novas gerações, daí o valor do seu trabalho. Mas, Carlos, esse livro remete a outras reencarnações, indo até os dias da velha e lendária Babilônia, não é? Então, por favor, conte para a gente que grupo de almas são essas que acompanham o querido Camilo Rodrigues Chaves nessa epopeia aí, nessa saga que vem desde lá da Babilônia. O meu livro, Chico Diálogos e Recordações, ele teria o título Amigos para Sempre. O Arnaldo pediu para mudar, colocar Chico Diálogos. Eu mudei. Mas o título primeiro do livro, Amigos para Sempre, ele dialoga com o que você elencou. Porque são almas amigas, é uma família espiritual, que Chico, certa feita, disse que se aportou aqui no planeta, mais ou menos aí, conjuga aí com a data dos arianos, dos ditos, a raça adâmica, e não é uma data fechada, porque para você ter uma ideia, alguns personagens desse grupo viveu na Atlântida, na Lemúria. Chico tinha algumas reminiscências esparsas. Isso era conversado entre eles. Mas Camilo Rodrigues Chaves era um dos membros, um espírito de alta envergadura. Emmanuel endereçava orientações espirituais para o presidente da União. Em algumas ele chama Camilo Chaves de senador, porque na época não tinha os senadores como agora, mas tinha os deputados, né? Os deputados gerais, as capitanias. E o Camilo Rodrigues Chaves exerceu um papel político muito importante em Minas Gerais, como educador, como político. Ele teve na Revolução de 30, eu tenho fotos dele, mas no período da Babilônia ele foi responsável por auxiliar na expansão, na construção do grande império babilônico. E esses registros estão publicados num romance que é pouco divulgado no movimento espírita, mas é um romance histórico espetacular, intitulado Semíramis. Semíramis, Camilo Chaves fez uma pesquisa profunda sobre o tema, porque fascinava-o desde criança. Ele conta essa história no próprio livro. E ele registra ele organiza as ideias, as pesquisas, mas ele escrevia sobre a influência da reminiscência. Arnaldo me contou. Olha, ele dizia assim, eu vejo cenas e à medida em que eu vejo aqueles painéis que eu vou escrevendo sobre eles, os textos vêm praticamente pronto. E em determinados momentos eu me vejo como um dos personagens principais, que no livro é conhecido como Lecon, o meu leão, o leão de Semíramis. Semíramis foi uma rainha que fez Alexandre o Grande dar um soco na mesa quando descobriu os feitos expansionistas dela. Só que ela era uma rainha fora da curva, porque, embora no mundo muito difícil, né? No século VIII a.C., ela foi uma rainha justa, uma rainha nobre sob o ponto de vista moral, e ela convencia muito mais pela sua autoridade espiritual. E ela conseguiu unir os semitas, os assírios, os babilônicos, e foi possível naquele período, inclusive, fazer uma união que era tida como impossível com o Império Egípcio, uma vez que a faraona do Egito, na época, se chamava Shams. E esta faraona, ou Farane, como alguns tratam, era Chico Xavier.
Semíramis, junto com Camilo Chaves. Semíramis foi um personagem muito importante na trajetória desse agrupamento. Ela era referência espiritual para eles, inclusive Emmanuel, que no livro Semíramis era um sacerdote, pai de Semíramis, chamado Simas. E um dos generais de Semíramis se chamava Bebe Alib, que era o nosso querido Arnaldo Rocha. Num primeiro momento, casou com uma princesa da Média, loura, de nome Mabi. Mabi é o espírito Meimei, que morre nos seus braços golfando sangue após ser alvejada por uma espada, e suas últimas palavras balbuciadas falando para o seu noivo amado: proteja Chames, que era Chico Xavier. Essa cena eu relatei para o meu filho aqui ontem, aconteceu mais ou menos no ano de 830 a.C., e se repetiu na desencarnação de Meimei, aqui na rua Mangabeiras, no bairro Santo Antônio, quando Meimei, nos braços de Arnaldo, golfando sangue, dá sua despedida do mundo espiritual e volta para aproximar novamente Arnaldo e Chico Xavier, como aconteceu lá na Babilônia. Isso é extraordinário, amigo, quando você tem essas informações e você vai verificar, só para concluir doutrinariamente, o que Kardec diz no livro A Gênese. Tudo se conecta no universo. Nós nos conectamos uns com os outros e conectamos também com o passado e com o futuro. Esse grupo caminha juntos para se soerguer, para crescerem sobre a égide de Jesus. Nós não podemos esquecer disso, porque, por exemplo, Paulo de Tarso é um dos tutores desse grupo. Então existem assuntos e assuntos que vão se abrindo que não vai ser em alguns minutinhos que a gente vai ter a pretensão de... Carlos, mas eu tenho que em algum momento, eu costumo, viu, Carlos, colocar tapete vermelho para os meus entrevistados, deixá-los numa zona de conforto, mas eu queria te fazer uma pergunta que surgiu agora, você falando que tudo se conecta no universo, né? Meu amigo, com esse grupo aí do Camilo Rodrigues Chaves, Semíramis, seu general, então a história se repete em ciclos, né? História do desencarne de Meimei no ontem e no hoje é uma coisa linda, linda, linda. Mas, Carlos, o que tem a ver, meu querido amigo Carlos Alberto Braga Costa, com essa constelação, com essa pleiade lá da Babilônia? Me fale dessa conexão sua com eles. Há essa conexão, Carlos? Essa é a pergunta que você reservou para me deixar de saia justa, né? Ô Bruno, deixa eu te contar uma coisa. Naturalmente, nós vamos estudando o Evangelho e vamos aprendendo que o grande desafio nosso é o mergulho interior. É o conhecer a si mesmo, para domar a si mesmo e transformar a si mesmo. A convivência com a natureza e os seres é uma grande oportunidade para que a gente se habilite a esse mergulho interior. Então, a misericórdia da providência divina oferece para nós infinitas possibilidades de conexão, e bem-aventurado aquele que aproveita a conexão, valoriza a oportunidade e cresce com ela. Então, nós, família espírita, somos um mesmo grupo. E não tem problema nenhum você chegar a pensar que um dia você esteve, quem sabe, tomando um café com o Chico, com o Emmanuel. Por que não pensar que um dia você participou de algum evento com o Bezerra de Menezes, com o Eurípides Bassanufo, que é um dos tutores desse trabalho?
Então, as revelações que Chico ofereceu, eu gosto muito de falar, os espíritos ofereceram, porque senão a gente fica centralizando tudo no Chico e nós estamos cometendo um erro grave, porque o trabalho é em equipe. O trabalho é despersonalizado no mundo espiritual. Emmanuel fala no livro Paulo Estevam, na introdução, que existe uma lei de colaboração mútua e universal entre os seres, entre os mundos. Então, nós não podemos querer circunscrever o poder na mão de um. Jesus convoca uma escola de apóstolo que não eram os espíritos top, eram os espíritos humanos, porque eles precisavam de dialogar com nós precisamos de diálogos com imperfeições, mas também sugerindo as perfeições. Então nós fazemos parte dessa família. Como não pensar que se hoje a gente acaba muitas vezes até se empolgando e saindo em defesa de personalidades, eu não tenho dúvida de que muitos que o fazem estão tendo a oportunidade inconsciente de recobrarem o passado porque atacaram ontem. Quando eu estudo essas histórias, como sofreram os líderes dessa época, e vamos lembrar de uma coisa, até para explicar um pouquinho, porque tem pessoas que falam assim, mas esses espíritos só ocuparam cargos importantes. Não, não. O Chico, por exemplo, no Egito, foi rainha 2 vezes. Hatshepsut, um dia eu te conto essa história em detalhes, porque o Chico revelou os problemas que Hatshepsut teve por volta do ano de 1400 e alguma coisa, que ela tinha diabetes, câncer nos ossos, e no ano de 2007, a ciência provou que Hatshepsut tinha o que o Chico falou para o Arnaldo nos anos 50, meu amigo. O Chico foi uma farana no Egito, Chames, eu acabei de citar. Mas quantas reencarnações no anonimato, no meio do povo, sofrendo com dificuldades? Então não é a posição, é o que a gente faz das oportunidades. Então, Bruno, eu não tenho dúvida que eu e você, divulgando o Espiritismo, você no seu canal e eu com o nosso aqui em Belo Horizonte, nós estamos sendo conectados pela providência para divulgar uma mensagem, porque nós nos conhecemos. Nós só estamos nos reencontrando. O Emmanuel diz assim, que a vida é um eterno encontro, reencontro, e tomar a Deus que não seja desencontro. Então, o mineiro e o pernambucano, nós estamos reencontrando porque nós só fazemos parte de uma mesma família, meu caro. A mesma família da Meimei, do Chico, do Bezerra, e de tanta gente. Carlos, isso aí não é nem história de reencarnação, né? Eu fiquei muito feliz, eu quase não dormi quando você disse que sonhou comigo, né? Um dia desse aí, eu digo, pronto, eu já saí, já fui atrás de vocês aí, dessa vibração. Carlos, querido, a gente vai fazer a prece, mas antes, queria que você desse uma mensagem, suas palavras finais com os amigos do nosso canal que assistiram essa entrevista tão boa, rapaz, agradável, rica e com um grande final, realmente, de tirar o fôlego, muito emocionante. Meu amigo, suas palavras finais para os nossos amigos. Primeiramente, agradecer, Bruno, agradecer a você, sua família, sua esposa que te apoia. É muito legal a gente estar envolvido com uma família. Você falou da minha e agora eu reverencio a sua. Agradeço aos mentores espirituais, como fiz no início, porque espiritismo sem espírito não é espiritismo. Então, nós estamos num ambiente espiritualizante. Quando nós fazemos um bate-papo desse, nós temos que colocar em evidência a mensagem do Cristo. É o Espiritismo que traduz o pensamento de Jesus para nós nos dias atuais, que recebeu essa grande bandeira do Consolador prometido, ou do Paracleto, como falava tão bem Carlos Torres Pastorino, Paracleto como advogado, defensor.
Olha que especial a gente pensar no Espiritismo como uma chave que defende a todos nós dos perigos que está dentro da gente mesmo. Então, essa ciência filosófica, essa tradição extraordinária que nós estamos tentando favorecer para perpetuar para as futuras gerações dos nossos filhos, netos e etc. E quem sabe um espiritismo que quando eu e você voltarmos, a gente encontre um cenário muito especial para poder continuar, quem sabe, se for do merecimento ou se for do desígnio do alto. Então nós estamos num momento assim, de muitas dificuldades no planeta, de muitas dúvidas e incertezas, um momento de pandemia, que eu procuro evitar falar, porque só se fala desse assunto e tem muita gente precisando de ser projetada para cima, com fé, com esperança. Então nós estamos num momento que é definidor. A evolução não dá saltos. A evolução é um processo normal, natural, e que em determinados momentos da trajetória a gente é chamado para dar um testemunho e talvez uma confirmação para dar um passo seguro adiante. Então que o público que te acompanha, no seu sentido figurado, porque eu detesto quando alguém fala que eu tenho seguidores. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não faço não. Sigam Jesus. Mas as pessoas que simpatizam com o seu canal, com o meu canal, e com tantos outros que tem por aí, que elas possam fazer escolhas conscientes e abraçar as suas causas, as suas crenças, e não ficar à deriva das influências, das intempéries do caminho. Jesus falou que é necessário construir a casa sobre a rocha. O Espiritismo, para nós, é uma destas rochas, para nós que somos espíritas, porque temos pessoas que são de outras denominações religiosas, que elas possam levar a sério e não ficar ao sabor das ventanias do deserto, das ondas ilusórias, dos fake news, dos aproveitadores, dos falsos cristos, dos falsos profetas, que estão no além e estão junto conosco também. Então, a dica é: tenha uma vida simples, mas não abra mão da alegria, da fraternidade. Nós espíritas somos chamados para ajudar as pessoas que estão sofrendo, não é para pagar conta, porque ninguém reencarna para pagar dívida. Isso é um erro doutrinário ou interpretativo, me desculpe, interpretativo. Nós estamos reencarnando para progredir, fazer luz e superar, sim, as nossas imperfeições, naturalmente tendo que ajustar quando nós descumprimos a lei que está esculpida na nossa consciência. Então não tem tribunal lá fora, não tem inquisitor que vai te mandar para cá ou para lá. Somos nós que temos que nos descobrir e mudar o nosso destino para melhor. Nessa noite falamos tanto de Chico, de Emmanuel, falamos da Mimei, falamos do Arnaldo, falamos do Eurípides Barçanufo, que é referência, falamos do Bezerra de Menezes, citamos César Borguier, citamos também Martins Peralva, Neném Aluoto, Honório Abreu, citamos muitos nomes aqui. Se estes amigos que nós invocamos ou evocamos estiverem ouvindo as nossas singelas palavras, que eles possam ter certeza que a gente está aqui tentando fazer o melhor e com os olhos muito atentos para que a vaidade não obscureça, que a vaidade não impeça, que a gente dê um passo adiante, porque espiritismo, filosofia moral, sem humildade, lugar nenhum a gente chega. E sem bondade, Jesus não estará presente. Mas o espiritismo real é o espiritismo dos baluartes que nos deixaram exemplos. Então, se a gente quiser realmente estudar o espiritismo, estude Kardec, ouça os espíritos sérios, procurem fontes primárias e as pesquisas, tanta gente boa trazendo o século XIX para nós, para a gente entender melhor o que aconteceu com Kardec, como que o espiritismo foi codificado, mas que a gente possa também buscar os exemplos daqueles que vieram no século XX e deixaram legados espetaculares de cristandade
E aí eu termino dizendo, parafraseando Emmanuel, quando no livro Nosso Lar, ele encerra o texto dizendo que o que nós precisamos de verdade é de espiritualidade. Que a espiritualidade seja em nossos corações. Meu querido, então, faça a prece final. Me vem à mente uma imagem, Bruno, que eu tive a honra de ver muitas vezes dentro da União Espírita Mineira, ao final das reuniões mediúnicas. Quando Arnaldo Rocha, com muita humildade, encerrava a atividade dizendo assim: amado Mestre Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos dignidade em professar a doutrina santa. Que o teu evangelho seja por nós uma bandeira viva nas ações de todos os instantes. Que as sombras que campeiam em torno dos nossos interesses pessoais sejam dissolvidas através do trabalho que honorifica os princípios que estamos esposando. Jesus, meigo amigo, abençoe a todos que sofrem, os filhos do teu Calvário. Que a tua paz, Senhor, se faça nos corações. E que a oração que tu nos ensinastes possa vibrar no íntimo dos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito, dê-nos sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar. Senhor, livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave seja sempre o teu nome. Ave Cristo. Ave Cristo, Carlos, com essa vibração linda do querido Arnaldo Rocha, estamos encerrando. Eu queria, Carlos, depois desse momento tão emocionante, foi uma semana enternecedora para mim, esse preparo nosso para a nossa entrevista, viu, meu querido Carlos? Então, um abraço na alma, viu? Um beijão na alma. Muita paz. Tamo junto. Um abraço. Luz acima, né? Beijão, Carlos.